Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Magno Lessa e você é bem-vindo ao meu canal. Nesta pré-aula de hoje, nós vamos estudar a lição de número 13 e, portanto, a última lição da revista do primeiro trimestre de 2023. Esta lição tem por título Aviva, ó Senhor, a tua obra. E o texto áureo se encontra em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. E a verdade prática nos diz: é vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias até que o Senhor Jesus volte para nos buscar. Como a lição ela tem 3 pontos, logo nós temos aqui 3 objetivos. O primeiro objetivo será apresentar o clamor pelo avivamento do profeta Abacuque, um importante profeta no Antigo Testamento, embora tenha sido um livro pequeno, mas é muito relevante. Em segundo lugar, enfatizar a palavra de Deus como elemento fundamental do avivamento. Isto é, sem a palavra de Deus, sem a pregação da palavra de Deus, não há avivamento. E em terceiro lugar, conscientizar a respeito da necessidade de um verdadeiro avivamento. E, portanto, destacar que há a necessidade de que Deus avive a sua obra e assim a obra de Deus ela vai avançando. Logo, a palavra-chave da nossa lição é a palavra aviva, da ideia de avivamento. Nós, de fato, precisamos clamar a Deus para que Deus derrame um avivamento sobrenatural em nosso país. Então vamos aqui à introdução. Então encerraremos esse trimestre com o clássico texto do profeta Abacuque. É possível que você conheça esse texto do capítulo 3 de Abacuque, dessa oração de Abacuque. A ideia ali, né, é Abacuque rasgar o seu coração e falar com Deus diante daquilo que ele havia visualizado, diante da experiência que ele teve no capítulo 2. Já vamos comentar um pouco sobre isso. Então, nele, o avivamento é indispensável à igreja do Senhor Jesus Cristo. O profeta clama a Deus por um avivamento para seu povo. E esse clamor também deve estar presente na vida da igreja. Assim como o profeta pede a Deus que Deus repita as suas obras gloriosas e poderosas, como ele fizera no passado, lembrando aqui a tradição do seu próprio povo, lembrando aqui os feitos de que Deus operara, por exemplo, libertando o povo do Egito, tirando eles ali com mão forte, destruindo o exército de Faraó, sustentando eles no deserto, dando a eles provisão de maná e cordonizes, dando a eles a provisão da água, proporcionando com que eles entrassem em Canaã, proporcionando que eles fossem bem-sucedidos nas suas empreitadas ali para conquistar a terra prometida e assim por diante. Então é como se Abacuque, segundo o teólogo hebraísta Luiz Saião, estivesse dizendo: Senhor, repita as suas obras. Ou seja, e aí as nossas traduções trazem a ideia: aviva, Senhor, as tuas obras, e no meio dos anos a notifica. Então a gente precisa clamar pelo avivamento que vem da parte do Senhor. Aviva a tua obra. Bom, continuando aqui então, nunca houve uma necessidade tão necessária, eu sei que é redundante, mas permita dizer, nunca houve uma necessidade tão necessária do que clamarmos para que Deus derrame um avivamento. As forças do mal tentarão pará-la, parar a igreja. Só que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Eu sei que às vezes a gente pensa no sentido de o inimigo atacando, né, e a gente defendendo. Só que a ideia é o contrário, né? É a igreja que está em ataque e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. É impedir que essas almas para lá vão.
Então, vamos aqui ao nosso primeiro tópico, que diz o clamor pelo avivamento. Então, o primeiro subtópico, a intercessão angustiada do profeta. Abacuque, o livro do profeta Abacuque é um livro preciosíssimo. A gente pode dividir esse livro em 3 partes, em linhas bem gerais. Nós temos a primeira parte, que é um clamor angustiado do profeta, de tristeza, da possibilidade próxima da invasão dos babilônios, ou seja, dos caldeus. Depois, no capítulo 2, nós vemos Abacuque tendo uma experiência gloriosa com Deus, fantástica com Deus, aonde ele deveria subir uma torre e ali Deus falaria com ele, e de fato falou. E aí então nós temos uma virada, que é o capítulo de número 3. O capítulo número 3, então, é uma oração de Abacuque, agora com o coração quebrantado e totalmente entregue a Deus, como gratidão, e não apenas gratidão, como confiança também naquilo que Deus faz. Mas vamos olhar aqui para o capítulo 1, para o começo. Estudiosos dizem que o nome Abacuque significa alguma coisa como abraçar, tá? Então Abacuque sofreu diante a iniquidade avassaladora em Judá. Infelizmente, o povo do sul, ou seja, o reino de Judá, o reino do sul, havia se desviado de Deus. Em 722, nós somos informados da invasão da Assíria relacionada ao povo do norte, que era chamado de Israel. E lá, a região do norte, ela foi invadida exatamente porque a Bíblia nos dirá que Deus permite tal invasão devido à idolatria e à imoralidade que o povo estava cometendo. Então Deus permite a invasão dos assírios, que propriamente, quando eles fizeram, eles trouxeram povos de outras nações para habitar entre o povo do norte, e acabou havendo uma mistura ali no norte. E as genealogias acabaram se perdendo. Mas no povo do sul, nós vamos ver que a iniquidade prevaleceu também. Eles começam a praticar os mesmos pecados que o norte praticou, e Deus então vai permitir a invasão dos babilônios. Então, como mensageiro de Deus, né, que traz uma mensagem pesada, a ideia é essa, né? Abacuque está recebendo uma mensagem pesada, e esta mensagem precisa ser transmitida, porque o mensageiro de Deus, ele não tem autoridade de mudar a mensagem. Ele não pode moldar a mensagem simplesmente para agradar o público. Ele pode encontrar palavras para fazer essa mensagem ser comunicada, mas ele não pode alterar a mensagem, ele não pode mudar a mensagem. Por quê? Porque o mensageiro, ele não tem domínio, ele não tem controle sobre a mensagem. O papel dele é comunicar, o papel dele é falar. Quando eu digo isso, eu me lembro rapidamente do profeta Ezequiel, em que Deus diz ao profeta Ezequiel que cabia ao profeta simplesmente comunicar a mensagem, porque ele era uma espécie de atalaia, de comunicador. Então, o profeta deveria falar, o profeta deveria dizer, deveria comunicar a mensagem. E caberia agora o povo ouvir a mensagem ou não. Mas se o povo ouvisse a mensagem, o profeta não seria responsabilizado, porque, repito, o papel era simplesmente de comunicar. Então, nós, como mensageiros e mensageiras de Deus, nós temos o objetivo de comunicar. Compete a nós falar, compete a nós pregar, compete a nós dizer. Se o povo vai ouvir ou não, se as pessoas vão atender ou não, se as pessoas vão se arrepender ou não, aí já não depende mais de nós. Então, além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido contra a corrupção espiritual e moral de seu povo. Então Abacuque fica um pouco indignado com Deus, isso aparece nos primeiros versículos, como se Deus estivesse inerte, como se Deus estivesse apático, como se Deus estivesse distante. Inclusive, Abacuque diz: Senhor, eu gritei violência, eu clamei violência, e o Senhor não vai me ouvir, o Senhor não vai me atender, o Senhor não vai fazer nada. Então o profeta clama a Deus, mas é um clamor indignado. Em outras palavras,
Ele está clamando, dizendo: Senhor, a violência está sendo praticada aqui diante dos seus olhos, faça alguma coisa. Então Abacuque não consegue entender muito bem isso, não é? E de fato, por vezes nós também, às vezes nós não conseguimos entender os mistérios de Deus, nós não conseguimos entender como Deus age e por que Deus faz determinadas coisas. E por vezes eu preciso ter consciência que nem sempre de fato eu vou entender, nem sempre Deus vai me explicar tudo. O segredo, em última análise, em último caso, é a gente depositar a nossa confiança em Deus. Mas note que a beleza da oração do profeta está na sua sinceridade. Eu penso que às vezes a gente está com o coração dolorido, machucado, angustiado, e quando a gente ora a Deus, a gente ora buscando palavras bonitas para falar com Deus, como se Deus não soubesse aquilo que nós estamos passando. Como se Deus não sondasse o nosso interior, o nosso intelecto, o nosso coração e soubesse a fundo aquilo que estamos enfrentando. Então a gente mascara as nossas orações simplesmente como um ato que não é sincero. Então, eu gosto dessa oração de Abacuque porque expressa sinceridade. Ele está angustiado, ele está aflito, ele está machucado, mas isso faz com que o profeta Abacuque ele ore a Deus rasgando o coração, ele ore a Deus de fato entregando ali tudo que está dentro dele, e ele é sincero. Se há uma lição que eu aprendo com essa oração no capítulo 1 é a sinceridade do profeta. Seja sincero a Deus. Se você não está bem, se você está angustiado, se você está em crise, se você está triste, seja sincero a Deus. Então, o segundo subtópico, a aparente indiferença de Deus. Não há indiferença de Deus à impiedade do homem. Isso foi aquilo que Abacuque achou. Abacuque achou que Deus estava indiferente aos pecados e iniquidades que o povo de Judá estava praticando. Só que essa não é uma realidade. Não há uma indiferença da parte de Deus. Então, na verdade, por causa da sua misericórdia, isto é, da ação misericordiosa que Deus tem para com as pessoas, ele vai dando tempo, ele vai dando corda. Ele não age prontamente agora em juízo. Há um texto na segunda epístola de Pedro, se eu não me engano, onde Pedro vai nos falar, segunda ou primeira, onde Pedro vai nos falar sobre a volta de Cristo. E aí Pedro faz uma pergunta retórica, isto é, pergunta que ele mesmo responde, e ele diz, bom, por que Cristo está tardando, né? E ele mesmo responde, ele está tardando porque Deus está dando tempo. Ele trata nesse aspecto, né? Não é que Deus está tardando simplesmente, ou que Cristo está tardando, é porque ele não vê ainda, porque Deus está dando tempo para que as pessoas escutem o evangelho, para que as pessoas se arrependam. Então, Deus não foi de imediato derramando a sua ira e o seu juízo contra o povo de Judá. Pelo contrário, antes de Abacuque, outros profetas alertaram Judá. Por exemplo, é o caso do profeta Jeremias. Outros profetas disseram, olha, Deus vai punir a nação, vocês estão longe de Deus. Mas Deus deu tempo enviando profetas para que essas pessoas pudessem se arrepender, mas mesmo assim foram obstinados. Então, Deus nos dá tempo por causa de sua misericórdia. Deus tem dado tempo ao mundo por causa de sua ação misericordiosa. O desejo de Deus não é que ninguém se perca, o desejo de Deus é que todos alcancem a salvação. Então, antes do juízo vem o alerta, antes do juízo vem o profeta falando, se arrependam. E agora o povo permanece em iniquidade. Então Deus não é indiferente, ele só está dando tempo. Por isso, Deus enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar o homem, lá no Novo Testamento. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas fizeram o quê? A maioria das pessoas deram as costas para Deus. Entretanto, chegará um dia, naquele grande dia, em que todos aqueles que desprezaram a palavra de Deus, viraram as costas, terão que se acertar com Deus, terão que acertar contas com Deus. E aqui o autor usa o texto de Salmos, capítulo 9, versículo
17, né? Na verdade, Salmos 9, versículo 17. Lembrando aqui, pessoal, que quando a gente conta capítulos no livro de Salmos, né? Ou pergunta quantos capítulos tem a Bíblia, o livro de Salmos aparece como capítulo. Tá? Ele aparece como a quantidade de capítulos quando nós contamos a quantidade total de capítulos na Bíblia. Só que, geralmente, a gente se refere aos salmos como número, entendendo que os salmos eles foram pensados para serem usados no ambiente litúrgico, no ambiente de culto, tá? Então, é por isso que nós fazemos a expressão aqui salmo número, tá? Mas capítulo não seria errado, mas é mais apropriado usar número. Então, Salmos de número 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Vamos aqui então ao subtópico 3 do primeiro tópico, a resposta pronta de Deus. Então a resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Ele, o soberano, resolveu convocar os caldeus ou os babilônios para contrapor-se aos pecados e iniquidade de Judá. Então nós veremos que Deus vai usar a Babilônia como a sua vara de correção. Deus vai usar a Babilônia, permitindo que a Babilônia invada Judá, destrua principalmente Jerusalém, destrua o templo, como vara de correção. Essa invasão da Babilônia ela vai se dar em 3 momentos. Alguma coisa entre 606 e 605 a.C., depois 597, 596 a.C., e aí a destruição em 586 a.C. E essa invasão da Babilônia vai ser conhecida como exílio babilônico, já que a Babilônia ela vai tomar as pessoas que estavam em Judá e vai levar essas pessoas de Judá cativas, escravas para a Babilônia. E ali eles vão ficar cativos cerca de 70 anos. Então, os caldeus seria a espada de Deus, o chicote dos céus, para fazer com que Judá voltasse para os trilhos, para fazer com que Judá se arrependesse. É como se Deus estivesse dizendo, olha, a minha paciência tem limite. É como se o cálice fosse enchendo, e Deus, de maneira longânima e misericordiosa, e até que chega um momento em que esse cálice transborda e Deus agora tem que realizar a sua justiça. Então, nesse sentido, ainda que pareça que Deus estava inerte, na verdade Deus estava apenas dando tempo e permitindo que profetas profetizassem para que o povo se arrependesse. Deus estava dando tempo, usando profetas para alertar a nação, mas infelizmente a nação não quis ouvir. Então eu preciso ter consciência que a pessoa ela é condenada pela omissão dela ao não reconhecer que ela está em erro, que ela está em pecado. As pessoas serão condenadas por não aceitarem a misericórdia de Deus e se arrependerem de seus pecados. Porque do lado de Deus, Deus é bom. Às vezes a gente diz, olha, tem até dificuldade de encarar a justiça de Deus. Só que eu preciso entender que os atributos de Deus eles não se chocam. Deus não é mais bom e menos justo, né? Deus não tem mais bondade e menos justiça, é mais justo e menos bom, né? Não. A bondade e a justiça são iguais no sentido de absolutos. Então, Deus, ele é bom e por isso ele tem que agir bondosamente, porém, ao mesmo tempo, Deus é justo e por isso ele tem que realizar a justiça. Então, como bondade, ele está enviando pessoas para alertar o povo. E como justo, agora ele tem que punir aqueles que não se arrependeram, aqueles que não se voltaram para Deus. Então, Deus não é indiferente ao caos que o mundo passa. Deus não é indiferente à imoralidade. Deus não é indiferente à injustiça. Eu sei que às vezes a gente assiste os noticiários na TV e nos dá um sentimento de injustiça, de impunidade. Fique tranquilo, Deus não é indiferente disso.
Chegará o momento em que Deus dará um basta a tudo isso, ok? Bom, vamos aqui ao tópico de número 2, o avivamento pela palavra. Abro um parênteses aqui para dizer, não há avivamento sem a pregação da palavra. O avivamento vem mediante o ouvir e o ouvir a palavra de Deus. É a palavra quem convence o homem e que traz clareza a ele de que ele é pecador, mediante, é claro, a ação do Espírito Santo no coração desse homem. É a palavra que nos mostra o quão distante nós estamos de Deus. É a palavra que nos traz clareza da nossa natureza pecaminosa. É a palavra quem nos mostra os pecados que nós temos cometido. Como diz Paulo, se está escrito e eu tenho consciência disso, agora eu sou responsabilizado por aquele ato. Então não há avivamento sem a palavra. Olha só o que Abacuque diz no capítulo 3, versículo 1, na parte A, na sua oração. Ouvir, Senhor, a tua palavra. Eu ouvi a tua palavra. Abacuque está falando aqui possivelmente de alguma experiência que ele teve com Deus e Deus comunicou alguma coisa a ele. Então ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, ele obteve a resposta quanto ao objeto de sua adoração. A resposta de Deus veio a ele. Ele ouviu a palavra. Deus falou a Abacuque e Abacuque ouviu atentamente aquilo que Deus havia lhe falado. Então é preciso que possamos estar com os ouvidos atentos e sensíveis para ouvir a voz de Deus, para dar atenção à voz de Deus e assim vivermos um avivamento espiritual. Quando Deus fala, nós precisamos ouvi-lo. Ao longo de todo o Antigo Testamento, nós teremos por várias vezes Deus falando de algumas maneiras. Então, no Antigo Testamento, Deus falou por meio de sonhos, Deus falou por meio de visões, Deus falou enviando pessoas específicas a locais específicos. E Deus falou também fazendo com que a sua voz fosse ouvida diretamente no ouvido das pessoas. Só que para isso nós precisamos ter sensibilidade da parte de Deus. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Lembra lá do texto de Samuel, capítulo de número 3, do primeiro livro, quando a Bíblia diz que naqueles dias a palavra de Deus ela era rara. Tanto é que Deus precisou falar com Samuel algumas vezes para Eli perceber que era a voz de Deus quem estava falando com Samuel, porque eles haviam perdido a sensibilidade de ouvir Deus. Então, serve aqui para nós essa exortação e fale a sua congregação. Precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Ouvir Deus requer uma sensibilidade da nossa parte. Estar disposto a ouvir, mas não somente ouvir, colocar em prática. Porque não adianta nada você ouvir e você não praticar. Quem coloca em prática a palavra de Deus é como aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Não se engane, a diferença da casa sobre a areia para a casa sobre a rocha não está no ouvir, porque os dois ouviram. A diferença está no praticar. É que, portanto, possamos ser despertados por Deus nesse sentido. Então, em primeiro lugar, Abacuque fala que ouviu a palavra de Deus. Em segundo lugar, Abacuque fala que temeu a Deus. Ele ouviu a palavra de Deus e ele temeu a Deus. Ao longo do Antigo Testamento, não é incomum pessoas que tiveram algum tipo de experiência com Deus, obtiveram algum tipo de revelação da parte de Deus, ou se encontraram com Deus em algum lugar, não é incomum essa pessoa manifestar o seu temor de ter presenciado isso. Por exemplo, no Novo Testamento também aparece. Se você ler Lucas capítulo 5, vai perceber Pedro dizendo: "Ó Senhor, afasta de mim porque eu sou pecador." No capítulo 6 do livro do profeta Isaías, nós temos a mesma ênfase. Isaías dizendo: "Ai de mim, porque eu vi, tudo o que eu vi, e eu sou um homem pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios." Então, essa reação é uma reação inevitável. Aquele que tem um encontro com Deus, automaticamente ele teme a Deus. Ele
teme ao Senhor. Eu me lembro de uma pregação que eu ouvi certa vez de um pregador norte-americano chamado Paul Walsh. E o Paul Walsh conta que um dia foi pregar, né, para milhares de jovens. Ele começa a pregação dizendo que quando ele saiu de casa, entrou em seu carro, ele veio dirigindo e de repente no meio do caminho o pneu do carro furou. Ele desceu para trocar o pneu e enquanto ele estava trocando o pneu, aquele parafuso ali da roda se soltou e acabou rolando para o meio do asfalto. E aí ele disse que rapidamente foi para buscar o parafuso quando veio um caminhão e chocou-se de frente com ele. Ele então pegou o parafuso, colocou na roda, entrou no carro e chegou no Congresso. E aí ele diz, bem, vocês devem estar pensando que eu sou ou mentiroso ou eu sou louco, né? Porque ninguém que tem um encontro, um ser humano que tem um encontro com uma carreta de frente a frente sobrevive para contar, ou no mínimo fica todo machucado. Aí ele diz então, o que é maior, um caminhão, uma carreta ou Deus? Então aí ele aplica dizendo, nesse sentido, que todo aquele que tem um encontro com Deus, obrigatoriamente ele precisa ter a sua vida mudada, senão se questiona se de fato ele ou ela tiveram um encontro com Deus. Então Abacuque escuta a palavra e automaticamente Abacuque teme, ele teme a Deus. Então não pode haver avivamento ao Senhor sem que isso nos gere temor. Eu preciso ouvir a palavra e quando eu ouvir a palavra, isso me gere temor, temor a obedecer ao Senhor. Olha só o que diz o Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nós precisamos ressaltar, porém, que o temor do Senhor nada tem a ver com medo, pavor ou terror. A expressão remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida, um sentimento de profundo respeito diante do Criador. Logo, ter um estilo de vida que reverencie ao Senhor é o princípio da sabedoria do crente. Amém? Vamos aqui então ao subtópico de número 3, que diz assim: clamor pelo avivamento. Então Abacuque roga a Deus que avive a sua obra. Ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque capítulo 3, versículo de número 2. Então, depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus enviado para a nação, né, teria que acontecer, ele então clama a Deus por um avivamento. E o profeta faz 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual. Ele pede que Deus avive a sua obra, ele pede que Deus notifique a sua obra e ele pede que Deus se lembre, melhor dizendo, da misericórdia quando a sua ira estiver sendo realizada. Então há um clamor por avivamento. Como eu disse no começo, Luiz Saião entende que aqui o profeta pode estar fazendo referência à ideia: Senhor, repita a sua obra. Ele está fazendo referência aos feitos de Deus ao longo da história até o momento, porque Abacuque era um judeu, então Abacuque sabia de maneira oral, já que competia aos pais ensinar aos seus filhos aquilo que Deus havia feito. Então Abacuque era consciente dos poderosos, grandiosos e miraculosos feitos de Deus ao longo da história. E Abacuque está dizendo: Senhor, repita esses feitos, aviva a tua obra no meio do seu povo, traga um avivamento. E quando a sua ira estiver sendo realizada, o seu juízo estiver sendo derramado, lembra-te da misericórdia. E o que é misericórdia? A misericórdia não me dá aquilo que eu mereço. Lembra que a Bíblia diz, Paulo dizendo, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna. A misericórdia não me dá aquilo que eu mereço. Eu mereço a punição, mas a misericórdia de Deus me livra dessa punição. Então, misericórdia e graça andam de mãos dadas. E a graça me dá aquilo que eu não mereço, que é a salvação. Então, o profeta, aqui nesse momento, ele demonstra um sentimento de esperança, ele demonstra fé, ele demonstra otimismo. Deus pode trazer um avivamento e mudar a história da nação. Amém, irmãos? Muito bem, vamos aqui ao tópico de número 3, que diz assim: avivamento, questão de vida ou de morte. Então, o clamor pela misericórdia de Deus. Além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente. Era uma questão de vida ou morte. Por isso, ele suplicou: na ira, lembra-te da misericórdia. O profeta sabia que, diante da decadência espiritual e moral em que o seu povo se encontrava, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria ante ao peso da mão do Senhor sobre suas maldades. É por isso que, atrelado ao avivamento, a misericórdia precisa ser manifesta. Eu preciso entender aqui que Abacuque toma uma consciência e uma responsabilidade, porque Abacuque agora está intercedendo pela sua nação. Nós vemos em outro momento também Neemias fazendo a mesma coisa, intercedendo pelo seu povo. Então, a gente pode tirar uma lição muito bonita aqui. Qual é? Nós precisamos interceder. Interceder pelo próximo, interceder pela nossa cidade, pelo nosso estado, interceder pelo nosso país, isto é, interceder pela nossa nação. Pedir a Deus que haja misericordiosamente, enviando pessoas, alertando outras pessoas para que elas se arrependam daquilo que elas têm vivido e da forma com que elas têm vivido. Então, note que aqui Abacuque, ele demonstra uma sensibilidade, não só em ouvir a Deus, mas uma sensibilidade em clamar pelo seu povo, em ler a realidade. A gente precisa ter essa capacidade de ler a realidade que nos cerca e, ao ler essa realidade que nos cerca, fazer rapidamente alguma coisa. Ele consegue ler a realidade que lhe cerca e ele diz: a minha realidade é caótica, a minha realidade é horrível, porque o meu povo está encharcado em pecado. Então, quando ele lê essa realidade, rapidamente Abacuque ora ao Senhor, dizendo: Senhor, tem uma coisa, não se esqueça da misericórdia. E sabe qual é a notícia boa para nós? Que Deus é o Pai da misericórdia. Sabe qual é a notícia boa para nós? Que Deus é rico em misericórdia. Sabe qual é a notícia boa para nós? As misericórdias de Deus se renovam a cada dia. Sabe qual é a notícia boa para nós? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Glória a Deus por isso. Oremos ao Senhor que tenha misericórdia, primeiramente, da nossa vida. Que você ore ao Senhor para que Deus tenha misericórdia em primeiro lugar da sua vida, porque nós somos falhos, nós erramos, nós pecamos, nós deslizamos. Então, em primeiro lugar, precisamos que Deus tenha misericórdia de nós e depois possamos clamar para que Deus tenha misericórdia do nosso povo, para que Deus tenha misericórdia da nossa nação, porque o Deus a quem servimos, ele é misericordioso. Amém? Subtópico de número 2, Deus é misericordioso. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Em 1 João, está escrito que, se dissermos que nós não temos pecados, nós então somos mentirosos, porque todos nós falhamos. Todos nós pecamos, todos nós erramos. Mas a mesma carta, o autor diz que, se confessarmos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades, o Senhor nosso Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar.
Glória a Deus por isso. Então nós falhamos, nós erramos, nós pecamos, mas toda vez que houver sinceridade da nossa parte, ao nos achegarmos a Deus e falar, Deus, olha, eu pequei, eu errei, eu sou falho, ali então nós encontraremos a misericórdia de Deus de fato sobre a nossa vida. Então, errar, nós possivelmente ao longo da caminhada erraremos aqui e ali, mas que sempre possamos ter consciência de nos voltar para Deus e suplicar a sua misericórdia. Quando há um coração sinceramente arrependido de suas falhas, de seus erros e de seus pecados, Deus é bom e perdoa as nossas falhas. Por quê? Porque Deus é misericordioso. A Bíblia, por exemplo, relata o episódio de Davi, que preferiu cair nas mãos de Deus por causa da sua misericórdia. Isso aparece em 1 Crônicas, capítulo 21, 13. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Então, a maior percepção de Deus, né, que o profeta teve, no caso, o profeta Jeremias, foi quando ele declarou: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Isso aparece em Lamentações, que é um texto em que o profeta está lamentando exatamente a destruição de Judá, né, o caos que a nação de Judá havia se tornado com a invasão dos babilônios, e ele diz, olha, as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Então, que possamos, como diz o subtópico 3, clamarmos a Deus, clamemos a Deus para que Deus, atualmente em nossos dias, avive a tua obra. Nós podemos perceber atualmente a grande depravação moral que o mundo se tornou. Em grande parte, não há mais o menor sentimento de vergonha e pudor. A iniquidade praticada individualmente ou por grupos e até mesmo institucionalizada, ela está generalizada em nossa nação. Nós vivemos um período de grande imoralidade, nós vivemos um período de depravação mesmo, onde as pessoas, na vazão dos seus impulsos e desejos, praticam as mais diferentes torpezas diante de Deus. Então, que a gente possa clamar a Deus, para que Deus avive o nosso país, para que Deus tenha misericórdia da nossa nação. A Bíblia diz que essa é a nossa missão. Nós temos que nos colocar aqui como Abacuque, como Neemias, ou como Moisés no alto da montanha, orando pelo povo que está batalhando embaixo. Então, a gente não pode simplesmente cruzar os nossos braços. Como disse alguém certa vez, o que me impressiona não é o grito dos maus, o que me impressiona é o silêncio dos bons. Que possamos estudar a Bíblia com fidelidade, com afinco, para conseguir resistir a heresias que têm surgido em nosso meio, que possamos ser despertados a uma análise bíblica mais profunda, a ser criteriosa, para que a gente não seja levado pelas heresias que se apresentam diariamente diante de nós. Então, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa santificação, ela é progressiva. Nós vamos nos santificando aos poucos, à medida em que nós somos ajudados pelo Espírito Santo, e daí, né, a nomenclatura Espírito Santo, o Espírito que santifica, a nos tornarmos a cada dia mais santos, conscientes de que o juízo de Deus virá, mas que o clamor de Abacuque possa ser o nosso clamor. Senhor, na ira, lembra-te da misericórdia. Ok? Muito bem, vamos chegando aqui ao final, mas antes vamos à nossa conclusão, que diz, assim como Abacuque orou a Deus, clamando a Deus, suplicando a Deus, pedindo a Deus por um avivamento da sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais.
Deus quer avivar. Há pouco tempo vivemos aquilo que foi mundialmente chamado de o avivamento de Asbury, ali em Kentucky, nos Estados Unidos, dentro da Universidade de Asbury. Por quê? Porque foram até aquela capela, assim que geralmente eles tratam, né? Essas igrejas que existem dentro de seminários, e eles foram clamar a Deus. E no ato de clamor e de quebrantamento, o culto durou vários dias e Deus foi avivando o seu povo. Então, a situação moral, a situação espiritual que o mundo se encontra hoje só pode ser resolvida com um grande avivamento. Então, devemos clamar pela misericórdia de Deus e pedir a Deus que levante pessoas para que a sua obra seja feita. Clamar a Deus para que Deus levante homens e mulheres para que a sua palavra seja levada e que esses homens e mulheres se comportem como profetas e profetisas de Deus, que tenham nos lábios uma palavra a dizer à nação, uma palavra a dizer ao próximo, uma palavra a dizer às pessoas, conscientes de que eles não dominam o conteúdo da mensagem. O papel desses homens e mulheres é apenas comunicar a mensagem, falar a mensagem e deixar com que o Espírito do Senhor haja, deixar com que o Espírito do Senhor toque, deixar com que o Espírito do Senhor opere. Fica aqui então a fala de Abacuque: Senhor, aviva a tua obra. Amém? E com essa fala, nós terminamos aqui a nossa revista do primeiro trimestre de 2023. Se você gostou da nossa aula aqui e tem gostado das outras aulas, por gentileza, nos ajude, compartilhe o vídeo, curta e também se inscreva no nosso canal. Isso vai estar nos motivando a continuar produzindo vídeos aqui para o YouTube e edificando mais e mais vidas. Também gostaria de deixar aí aberto para você deixar o seu comentário aí no nosso vídeo. O que você achou, se você gostou, não gostou, ou se tem alguma dúvida, alguma pergunta, que certamente, podendo, eu irei responder. Tá bom? Um grande abraço e que Deus te abençoe.